Uhum. Vamos lá. Primeiro começa com a segunda parte, tá? Da prova de língua portuguesa. Então, esse texto ele vai servir como texto de base para as questões 13, 14 e 15, tá? Vamos lá. O Cybergugu, uma das minhas filhas, matriculada numa escola moderna e alternativa no Rio, em 1977, chegou aos 6 anos sem ter aprendido a ler. E não por qualquer deficiência pessoal. Em compensação, conseguia subir em árvores como mico e idem, não por uma particular aptidão atlética. Era o estilo da escola. Pouco beabá e muita liberdade para brincar. Na verdade, o dia de aula era um grande recreio. Para mim, deixa eu ver só um pouquinho. Para mim, havia algo errado naquilo. Escrevo das palavras desta tenra idade, tendo aprendido a ler e a escrever sozinho, e aos 5 anos, de pernas cruzadas e calças curtas, já lendo o Correio da Manhã, achava inconcebível que minha filha, em idade tão avançada, ainda não conseguisse ler nem a Luluzinha. Mas esta era a proposta da escola: valorizar pelo máximo tempo a vida natural da criança antes que ela se deixasse fisgar para sempre pelo mundo verbal. Compreendi. Hoje é o contrário. Em escolas de São Paulo, bebês de 2 anos, recém-saídos do Gugu Dadá e mal entrados no mimo maternal, sentam-se ao computador e produzem desenhos de ursinhos, bolinhas e florzinhas digitais. Imagino que, aos 3 anos, estarão compondo óperas rock por um programa criado por eles próprios, e aos 4 irão propor ao mundo um sistema de busca que engolirá o Google, ou Google, né? Alguns educadores mais severos do Rio e de São Paulo alertam para os riscos dessa precocidade. As crianças precisam brincar com coisas simples, dizem eles, para desenvolver a observação, o aprendizado, a imaginação e até a coordenação motora. A telinha do smartphone faz mal à vista, principalmente para quem ainda não tem os órgãos de visão formados. Sem contar que horas diante do espelho criarão uma geração de inermes e balofos, tá? Que nunca aprenderão a subir em árvores. Agora vamos lá, para a questão. Segundo o narrador, o que seria importante em relação ao aprendizado? A. Que as escolas ofereçam bastante aulas com tecnologia para as crianças, de modo que aprendam bem a utilizar o computador? Não sei. Que as crianças tenham uma educação escolar ao ar livre, com muitas brincadeiras? Eu acabei de chegar. Você está na primeira ou na segunda questão? Estou na primeira, a questão 13. Aqui. Tá? Obrigado. Que as crianças tenham uma educação... qual que é a B? Que as crianças tenham uma educação escolar ao ar livre, com muitas brincadeiras. C. Que as crianças sejam bons leitores, como ele foi quando era criança.
Sim. Que as crianças Não, tenham letra B. que as crianças tenham gente, só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Que as crianças letra C, que as crianças sejam bons leitores como ele foi quando pequeno, que as crianças tenham uma educação voltada para a competição, formando equipes para atividades esportivas, que é necessário muitas atividades escritas e cálculo para o desenvolvimento do seu aprendizado. Letra B. Letra E. O que Eu vocês coloquei acham? letra C. Eu Eu coloquei coloquei letra B. letra B e bola. É letra Letra B. Letra C. Gente, só não rabisquem, por favor. Cuidado, tá? Não rabisquem a tela, porque eu que vou fazer isso, tá? Gente, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho para a gente retomar a ideia central. Ele tá falando do Cyber Luiz. Gente, aparece aqui quem tá rabiscando. Por favor, cuidado, tá bom? Gente, qual que vocês acham que é? É a B, letra B. Letra B e bola. É letra Ó. B. A, que as escolas ofereçam bastante aulas com Coloquei letra C, tecnologia, professora. Não. beleza? Que as escolas ofereçam bastante aulas com tecnologias para as crianças de modo que compreendam bem utilizar o computador? Não. Não. Na verdade, ele fez uma crítica a isso. Tá? É B, letra C. que as crianças têm uma educação escolar ao livre com muitas brincadeiras? Sim. Tá aparecendo, né? Não. A letra C, que as crianças sejam bons leitores como ele foi quando era pequeno? Não. A crítica, gente, ó, o ponto de partida dele é porque ele falou que as filhas dele, bem no primeiro parágrafo, elas tinham era um estilo de educação infantil que era muito... Desliga o... Vou pedir para todo mundo ficar com o áudio desligado, tá? Que é um estilo de educação onde as crianças eram voltadas para a brincadeira. Ele ficou revoltado pelo simples fato de, quando ele era menor, ele aprendeu a desenvolver sozinho a leitura, a escrever, a ser uma pessoa assim mais centrada, entendeu? Mas isso foi um ponto de vista que ele colocou, não a defesa em si do texto, entendeu? Entendi, professora. O que ele está falando, e ele reafirma que que alguns educadores, eles falam sobre a importância de você brincar. Olha esse parágrafo aqui, ó. Alguns educadores mais severos do Rio de São Paulo alertam para os riscos precoces de você ficar exposto a telas. Então, ele fala que as crianças, segundo os educadores, que as crianças precisam brincar com coisas simples, entende? Dizem eles, para desenvolver melhor a observação, o aprendizado, a imaginação, a coordenação motora, tá? Então, o que ele defendeu aqui, segundo o narrador, segundo a pessoa que está narrando, o importante seria, no aprendizado, em relação ao aprendizado, que as crianças tenham uma educação escolar ao ar livre com muitas brincadeiras. Entende? A C talvez poderia confundir, mas ela não é a ideia central do que ele está falando, tá? A D, que as crianças tenham uma educação voltada para a competição? Não. Para equipes, para atividades esportivas? Não, ele no momento trouxe isso. E aí é que é necessário muitas atividades escritas e cálculo para o desenvolvimento do seu aprendizado? Não. Tá? Então, a 13 vai ser a B, tá bom? Corrigem aí. Quem acertou, parabéns.
A 14 agora. Somente uma das alternativas abaixo não condiz com as informações do penúltimo parágrafo. Vamos lá? Então, para a gente entender, o parágrafo, ele traz uma ideia particular. Então, quando você vai começar uma ideia nova no seu texto, ele vai particularmente pular uma linha e ficar isolado. Então, por exemplo, ele na alternativa, ele falou penúltimo parágrafo. Aí algumas pessoas ficaram com dúvida se isso aqui seria um parágrafo. E isso aqui é um parágrafo, tá bom? Por mais que seja composto por uma frase só. Então, esse vai ser o último e esse aqui vai ser o penúltimo parágrafo. Então, a gente vai ter uma visão aqui. Fechem o som, gente. Vamos lá. Somente uma das alternativas abaixo não condiz com as informações do penúltimo parágrafo. A palavra severos seria sinônimo de rígidos no contexto apresentado? Não, não, sim, é certa, mas não é essa letra. Então, só que, por exemplo, isso, ele está falando qual é a errada, né? Então, você vai partir das alternativas certas e ver qual está errada. Vamos olhar lá, vamos só ler essa alternativa, esse parágrafo? Gente, por favor, tirem esse rabisco, fazendo um favor. Quem é que fez esse rabisco? Professor, eu acho que dá para ver o nome e você pode bloquear a pessoa. Só um Tipo, pouquinho. você pode tirar a sua opção de rabiscar a tela. Gente, eu vou bloquear, tá bom? É porque esse foi muito rápido e eu não vi. Mas eu vou bloquear e vou tirar da sala. Se é sem querer, tudo bem. Às vezes o seu dedo esbarra na tela. Isso já aconteceu nas aulas, em algumas aulas. Mas pegar e fazer um rabisco grande eu não vou aceitar. Tá? A gente está em aula, por favor. Vamos lá. Alguns educadores mais severos do Rio e de São Paulo alertam para os riscos dessa precocidade. As crianças precisam brincar com coisas simples, dizem eles, para desenvolver a observação, o aprendizado, a imaginação e até a coordenação motora. A telinha do smartphone faz mal à vista, principalmente para quem ainda não tem os órgãos da visão formados, sem contar com os aparelhos, sem contar que horas diante do aparelho criarão uma geração inermes e balofos. Vamos lá. A palavra severo seria sinônimo de rígidos no contexto apresentado. Sim. B. Alguns educadores do Rio e de São Paulo acham que uma exposição das crianças em frente ao computador poderia prejudicar sua visão? Sim, mas não é essa letra. Sim, não é? Eles trazem esse ponto de vista. É necessário que as crianças brinquem com coisas simples para desenvolver sua coordenação motora? Sim. Sim. Na opinião... Não é essa letra. Isso. Na opinião de alguns educadores, todo esse tempo diante da tela de um computador, como abordado em parágrafos anteriores... Mas é isso, docente, também aconteceu mais um. Por favor, feche o áudio. Poderá torná-las obesas? Sim, mas não é essa letra. É a letra E. Poderá torná-las obesas no sentido de que, por exemplo, você vira uma criança inerte, entendeu? Então, em vez de você se expor a brincadeiras, você vai ficar jogando, e isso não faz bem à saúde. Então, você pode se tornar uma criança inerte, uma criança que não sobe em árvores, como ele diz.
E a E, conforme o ponto de vista dos educadores, as brincadeiras de crianças só estimulariam a sua imaginação e nada mais? Não, Certo. Oh, ela, ela para estimula, marcar. ela estimula a imaginação e o aprendizado e a coordenação motora, ou seja, não é uma coisa só, são várias, tá? Então, a 14 seria a alternativa E, tá bom? Vamos lá para 15 agora. Na frase, alguns educadores mais severos do Rio e de São Paulo alertam para os riscos dessa precocidade. O termo em negrito tem a função de? Adicionar informações. Letra B. Isso. O E, gente, ele é considerado uma conjunção aditiva. Conjunção vem de conjunto, ou seja, unir partes. Então, conjunção, ela vem no texto, na frase, para unir orações. Então, o E, ele tem essa propriedade, dentro da conjunção, de adição. Então, toda vez que você vai acrescentar uma ideia, você vem expressar ela em E, entendeu? Então, lá no Rio, em São Paulo, João e Maria, ou seja, aditiva. Então, a 15 ficaria B, que é adicionar informações, tá? Separar ideias não é. Explicar não é explicativa, não destaca informação e nem explica nada. É só adição mesmo, tá? Então, a 15 vai ser a B. A B? A 15B. Isso. Ah, tá. Adição de ideias. Alguém está em dúvida? Não, professora. Tá tudo tranquilo? Gente, é só perguntar, tá? Vamos lá, o texto. Professora, tem alguém fazendo vários corações aí. E riscos. É porque eu coloquei Dá o para chat. ver o nome. Pois é, vou pedir para parar, né? Vamos lá, gente. Texto 2. Tudo tranquilo? Ó. Sim. Horário para assistir TV, realizar tarefas escolares, estudar a Bíblia, brincar no quintal, usar algum eletrônico e participar de pelo menos um afazer doméstico. Eu vou baixar o jogo de terror, bora? Essas são algumas atividades que têm preenchido o dia a dia dos irmãos Vitória e Luiz Arthur Gross. Eles são alunos da educação básica do Colégio NASP Engenheiro Coelho e têm encontrado na diversidade de atividades uma rotina relativamente normal neste período de quarentena por causa do Covid-19. A mãe dos irmãos Kátia Gross conta que tem utilizado essas diferentes atividades para deixar seus filhos ocupados e aprendendo dentro de casa. O que ela diz? Ela fala: estamos tentando manter uma rotina parecida, mesmo não indo para as aulas, fazendo algumas atividades de escola no período da manhã, que é o horário que eles têm aula. E à tarde, algumas atividades extras, como estudar um instrumento, assistir às aulas online do curso de inglês e, claro, ainda sobra tempo para brincar, assistir televisão ou jogar algum jogo e brincar no quintal. Então, o que Terça está trazendo? Ela está mostrando uma situação que aconteceu, que todo mundo viveu do Covid-19, que as crianças ficaram em casa, todo mundo ficou em casa. Então, as aulas ficaram online, a sua rotina ficou em casa, assistir aula online. Só o que a mãe trouxe? A mãe, ela trouxe um aspecto de que ela queria manter a rotina dos filhos, assim como estava na escola. Então, de manhã, ela tinha programado os horários de estudo que eles já tinham. Então, ou seja, às vezes
em vez de ficar ociosos, sem fazer nada, levar as coisas com a barriga, ela buscou deixar uma rotina para eles ficarem adequados no estudo, disciplinados, tá? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, professora. É isso, né? Então, ela falou que no finalzinho ali do dia sobrava um tempo para jogar, para assistir televisão, e claro, como toda descontração, tá? 16. Conforme a leitura do texto acima, pode-se dizer que a tecnologia tem auxiliado muitos irmãos em suas atividades escolares? Não. Muitos irmãos em suas atividades escolares? Não, ela não trouxe isso. Ajuda, mas não o texto. O texto não trouxe isso. Isso, o texto não trouxe. Gente, conforme o texto, é sempre o que o texto está querendo dizer. O que a pessoa falou? Não é o que você acha, o que você deixou de achar, não é o que você viveu, não é o que você experimentou. É o que ele está falando, tá? A sua delimitação de ideia, de raciocínio, vai ser o que ele falou. B. A diversidade de atividades em sua rotina, o planejamento e a organização para fazê-las tem tornado o ambiente doméstico parecido com o escolar? Sim. Não. Tá, vamos lá. Sim. C. Conforme Kátia Gross, seus filhos ficam muito entediados nesse período de pandemia, com videogames e redes sociais, se não estão estudando. Não, errada. Eles não ficam, ela não Não, trouxe isso. é errado, é errado. D. Então, por isso mesmo, isso. porque também não estão falando sociais se não estão estudando. Ela não. Ih, travou essa tela, Luiz. Mas é basicamente isso. Ela não trouxe esse ponto de vista, tá? Que seu filho fica entediado nesse período de pandemia, com videogame. Ela não falou. Ela falou que só quando sobra tempinho, eles vão jogar, entendeu? Você não quiser sim desconectar. Alternativa D. As crianças sentem saudade da escola dos professores? Não. O texto não falou Não. sobre isso. Não. Conforme Kátia Gross, é muito difícil o aprendizado dos filhos. Conforme Kátia Gross, é muito difícil o aprendizado dos filhos sem computador e internet, com boa banda larga nesse período de pandemia? Não. É a letra Não. B. Não. Então, a gente descarta a E, a D, essa não é. A tecnologia tem auxiliado. Essa não é, gente. Porque Não não é. cita que são vários irmãos. O texto só cita sobre 2 irmãos. Não, mas não é sobre isso. Ela, por exemplo, deixa eu só ver aqui. É porque ela não está tratando das atividades em si. O que o texto aborda é o seguinte, ó. Ó, o que ela está falando? Ela está falando que tem atividades escolares, ó, Bíblia, brincar, quintal, usar algum aparelho, participar pelo menos num afazer doméstico, são algumas atividades que tem aprendido no dia a dia, tá? Que eles são alunos dessa escola da Unasp, né? Só que aqui ele traz a ideia central, ele fala a mãe dos irmãos, conta que tem utilizado essas diferentes atividades para deixar seus filhos ocupados e aprendendo dentro de casa. Ou seja, trata sobre a mãe organizar a rotina dos filhos. Ela não falou sobre a tecnologia, ela não abordou outros assuntos. É sobre a rotina deles dentro de casa. Aí ela fala, ó, estamos tentando manter uma rotina parecida, mesmo não indo para as aulas. Ou seja, vamos organizar nosso dia? Foi isso que ela fez.
Então, seria a mais cabível, seria a alternativa B, ó. A diversidade de atividades em sua rotina, o planejamento e a organização para fazê-las tem tornado o ambiente doméstico parecido com o escolar, certo? Então, a 16 vai ser a B. Alguma dúvida? Não. Não. Vamos lá, 17. Observe a charge abaixo e responda o item 17. Bom, a gente está tratando de uma mulher uma mulher, né? Que tem multitarefas, tem multi-atividades. Então, você vê, tem ideias, tem o tempo dela, tem o trabalho, tem a vida financeira. O que vocês acham que é isso daí? E que esse texto representa? O que a mulher faz, As funções do as dia a dia coisas que a dela. mulher faz, representa. A rotina dela. Isso, rotina, boa, hein? Ou seja, multi-atividades, né? Multi-coisas para fazer. Vamos lá. Sabendo que tanto o texto 2 como a charge, ou seja, o texto que a gente Professora, tratou... Oi, na prova que eu recebi, não tinha essa charge. Nem na A minha minha. também não. não tinha? Não colocaram. Sério? Ah, eu Aham. achei que não tem mesmo. Talvez a figura não apareça. Mas você Por isso que eu respondeu? fiquei um pouco em dúvida, mas eu acho que eu consegui responder. Será? Vamos lá. Eu respondi. Mas se tinha uma a ver com a outra, eu pensei que era alguma coisa assim. É? Então, beleza. Então, vamos responder aqui. Porque ele fala só. Sabendo que tanto o texto 2, ou seja, ele tratou o texto da mãe, organizando a rotina dos filhos, como a charge também, acima, fazem parte do contexto da pandemia da Covid-19. Marque a opção correta que estabelece a relação entre ambos os textos. Ou seja, ele quer a relação do texto que a gente leu, da mãe que organizou as atividades, uma relação com essa figura aqui, que tem uma mulher no centro de várias atividades que realiza no dia. E é para trazer no contexto da pandemia, tá bom? Olha só. Acima fazem parte do contexto da pandemia. Então, vamos trazer para a pandemia. Vamos lá. Pensando numa relação entre ambos, o texto e a charge, a gente parte assim. Da alternativa A. A tecnologia é ferramenta importante no aprendizado das crianças? Ela trouxe isso? O que vocês acham? A tecnologia é ferramenta importante. Professora, Oi. Pode falar. Pode falar. A 17 é a letra C. Oi? A 17 é a letra C. Vamos lá. A tecnologia é ferramenta importante no Eu aprendizado também das coloquei crianças? letra C. Não, gente, não vai ser a A, porque ele não traz uma relação sobre a tecnologia, entende? Ele trata mais sobre uma multiatividade. Ele fala tanto assim da mãe, do aluno, tá? B, professora, minha internet tá muito ruim. tá ruim? Qualquer coisa, você, se ficar caindo muito, tem como assistir essa aula no YouTube também, tá? Tá bom. Vamos lá. B, as crianças passam muito tempo no computador e às vezes dialogam um pouco com a família? Não é isso que ele tratou, tratou? Não tem a ver com a charge, é totalmente errado. A C, professores, alunos e pais estão superando os desafios no ensino virtual? Professores utilizam tecnologias diversificadas para ministrar suas aulas, assim como muitos pais sabem planejar bem o ambiente escolar em suas casas. O que vocês acham? Saber não
também, mas só que não está falando sobre a charge. A charge. Ó, vamos lá. Professores, alunos e pais estão superando os desafios do ensino virtual. Professores utilizam tecnologias diversificadas para ministrar suas aulas. Então, se você tentar analisar, ele traz uma pessoa que tem diversidade de atividades. Entendeu? Nessa figura da charge. AD. A rotina de uma mãe durante a quarentena é bastante atribulada? Não é isso que os textos trazem. E ambos os textos abordam as melhores maneiras para se fazer uma live aos alunos. Não. Então, gente, a correta vai ser a alternativa C, tá? Professores, alunos e pais estão superando, sim, desafios no ensino virtual. Então, a charge, ela traz mais a situação do professor, tá? As multitarefas, os meios diversificados que ele tem para ministrar a aula, tá? Ó, por exemplo, professores utilizam tecnologia diversificada para ministrar aulas, assim como muitos pais. Aí, o que ele está fazendo? Ele está voltando ao texto anterior, está falando, ó, muitos pais sabem planejar bem o ambiente escolar em suas casas. E o texto 2 tratava exatamente sobre o planejamento da mãe sobre a rotina dos seus filhos. Então, a 17 vai ser a alternativa C. Vamos lá para 18. Texto 4. Essa tem sido a nova rotina da professora de ciências do Colégio NASP Hortolândia, Bruna Bonazzi. Vamos lá. Tenho preparado 3 videoaulas por semana, pois é o equivalente à quantidade de aulas que teria com eles durante a semana. Então, ela faz 3 videoaulas, que equivale a 3 aulas durante a semana normal, tá bom? É um trabalho diferente, difícil, porque na aula você tem a resposta deles. Percebe se estão compreendendo, se há perguntas, mas tenho me esforçado ao preparar as videoaulas, a fim de que sejam dinâmicas e compreensíveis aos alunos. Então, ela tem dificuldade, porque ela tem que preparar uma aula que tem que ser dinâmica, compreensível. Além disso, ela não consegue ver a expressão do aluno, entendeu? Explicou a professora. Para a educação infantil e ensino fundamental, nem sempre é fácil criar uma videoaula que prenda a atenção das crianças, e alguns professores têm apostado na criatividade, como a professora de música Thalita Bakimi, que usou panelas e objetos que as crianças têm em casa, e criando de uma combinação de versos e marcação rítmica, trabalhou propriedades do som, como a gente tem um agudo, grave, forte e fraco, tá? Alternativa 18. Marque V para verdadeiro e F para falso nas sentenças abaixo. Vamos lá. Para a professora Bruna Bonazzi, nas aulas presenciais, a resposta dos alunos é fator importante para o seu aprendizado? Sim. Sim, ela falou. Que no sistema online é difícil porque você não vê a expressão do aluno. Ela fala sobre isso bem aqui, ó. Aqui, ó. É um trabalho diferente e difícil, porque na aula você tem a resposta deles, percebe se estão compreendendo e se há perguntas. Então, sim, a primeira é verdadeira. Então, se a primeira é verdadeira, a gente vai por Já podemos eliminar a A e a B e a D. A gente elimina a... Olha só o tanto que dá para eliminar. Nunca vi isso, gente. Olha só o tanto de eliminados. Tá. É a letra D. Vamos lá. Sim, letra D. A.
professora de música usou somente garrafas em videoaula? Não. 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 A professora Thalita Bacchini tem se esforçado ao preparar videoaulas que sejam dinâmicas e compreensíveis? Sim. 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 A professora de ciência... Deixa eu só vir aqui, peraí. A professora de ciência procura fazer uma quantidade de videoaulas a mais durante a semana, já que o Não. rendimento é diferente nas aulas presenciais? Não, Não. ela falou que ela faz 3 videoaulas porque corresponde à quantidade de aulas durante a semana. Então, a alternativa 18, a questão 18, a alternativa correta é a D. Beleza? Então, a D é a correta. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Gente, eu não vou ficar rabiscando, porque dá muito trabalho para ficar rabisca e apaga, rabisca e apaga. Tá? Vamos lá. Leia a charge abaixo para responder ao item 19. Texto 5. Gente, o que é uma charge? Deixa eu só perguntar isso daí, porque a gente está trabalhando Charge é um meio com texto visual, professora. Professora, meio que um quadrinho, mas só que é um livro com quadrinhos. Que Tudo bem, mas... representa um diálogo e uma história. Tá, vamos lá. A charge, ele é um gênero textual, tá? Que faz críticas de interesse público. Então, ele vai usar sátira, ele sempre vai pegar questões de interesse público, tá bom? Então, seja política, seja uma notícia relevante, ele é muito usado em revista, em jornal, tá bom? Então, ele sempre vai pegar acontecimentos atuais e vai fazer e vai usar, assim, e vai fazer críticas nesse meio, tá bom? Sobre o assunto. Vamos lá. Primeiro, a gente tem um rapaz, ele abriu um jornal e ele fala assim, puxa, a tecnologia de hoje em dia é impressionante. Já temos o iPhone, o MP11, a televisão digital e todo tipo de aparelho Wi-Fi. Aí chega um menininho e fala, temos? Onde estão? Eu não estou vendo. Ou seja, o que ele usou aqui? Ele usou uma ironia. Ele foi irônico. A ironia, ela vai usar um sentido oposto. Ela vai ter um significado oposto daquilo que a pessoa está querendo dizer. Ela sempre vai ter uma expressão contrária ao que alguém está querendo dizer. O que o cara falou? Ele falou, nossa, a gente tem muita tecnologia. A gente tem um iPhone, a gente tem uma televisão, a gente tem... Já temos, né? Ele fala em primeira pessoa, todo tipo de aparelho. Aí o menino fala, temos? Eu acho que a gente não tem. Ou seja, ele está falando que eles não possuem esses aparelhos. Tá? Ele usou de uma ironia. Na tirinha acima, o personagem utiliza a ironia em que trecho? Seria no puxa? Vocês acham que é? Olha, ele fala aqui. Puxa, a tecnologia de hoje em dia é impressionante. Não, não foi uma ironia. Ele está sendo mais exclamativo, assim, mais chamativo. Nossa, puxa, que legal. Mais de impressionante, né? Seria a B, a tecnologia hoje em dia é impressionante? O que vocês acham que é? Seria a C, já temos o iPhone? Ou D, temos? E a E, temos a televisão digital e todo tipo de aparelho Wi-Fi. Temos. Então, gente, a sátira... Deixa eu só vir aqui. A sátira, ela vai residir nesse quadrinho aqui, tá bom? Então, essa expressão aqui, temos, é uma expressão de ironia.
Porque o rapaz, ele ironiza o que o cara estava querendo dizer, entendeu? Então, a alternativa correta vai ser a 18, vai ser a D. 19, não, vai ser 19. A 19. A 19 vai ser a D. Vamos lá, gente. Estamos quase. 20. Leia o texto abaixo para responder ao item 20. Texto 6. Nada de trabalho. Então, assim, ele é uma... Esse texto, bom, esse é um gênero textual que ele é muito parecido com uma receita. Ou seja, ele tem detalhes de como executar algo, entendeu? Nada de barulho. Desliga a televisão e o rádio e tente eliminar sons que possam atrapalhar a concentração. Muita organização. Veja o que seu filho tem de lição, ajude a organizar o tempo e evite que ele acumule as tarefas. Tudo arrumado. Organize e deixe limpo o local definido para seu filho fazer a lição, antes de começar. Lave bem as mãos e sente em posição correta. Combine as regras da lição. Converse com seu filho e combine com ele a rotina para a lição de casa, onde ela será feita, em que horário, quanto tempo vai durar e entre outros. E, por fim, dê resposta. Não dê resposta. Se seu filho tiver uma dúvida, ajude, mas não responda por ele. O melhor é dar dicas para que ele pense e chegue à própria conclusão. Ofereça apoio e material necessários para seu filho ou filha sempre. Tá bom? Vamos lá. Sobre o gênero textual do texto acima, podemos afirmar que... Bom, a gente sabe que o gênero textual que ele está tratando aqui é uma forma de você classificar o texto, tá? Então, por exemplo, existe um gênero textual como a charge é um gênero textual. Então, existe um gênero textual narrativo. Tem, por exemplo, o poema. A gente vai ter que vai ser descrito por expressar sentimentos, emoções. Ele vai ter uma estrutura de estrofes, entendeu? Isso vai configurar um gênero textual. Então, é como o texto quer passar a informação, como ele se comporta. Olha aqui. Alternativa A. É um texto que busca descrever o interior do quarto em que o aluno assiste as lives? O que vocês acham? Não. Não. Ele está dando uma instrução, tá? B. É um texto narrativo que conta a história de um estudante e sua família nesse período de pandemia? Não. Não. Não é uma narração, não tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Não vai ter os personagens, não vai ter clímax, não vai ter enredo, não tem nada. C. É um texto que apresenta um conjunto de dicas que devem ser seguidos para o estudo em casa? Sim. Ou seja, ele está dando dicas para os pais executarem para o filho estudar em casa, tá? D. É um texto que busca informar dados sobre uma pesquisa da participação dos alunos em aulas virtuais? De jeito nenhum. E E. Não é um poema, gente. É um poema que apresenta imaginação? Não. Então, a 20 vai ser a alternativa C. Ele vai apresentar umas dicas que devem ser seguidas para o estudo em casa. Bom, essa é a 20. E como que vocês estão indo também? Sim, Tá, eu só errei tudo até agora. É Até bem... agora eu tenho 3. Tá bom. Daqui a pouco vocês vão estar gabaritando português. Eu não errei nenhuma. Tá ótimo. Vamos gabaritar português, hein, gente? Vamos lá. Esse texto fala sobre a questão 21, 22 e 23. Dita crônica. Um dia desses, estava assistindo a um filme que se passava no futuro. Um dos personagens da história era a escritora
E numa determinada cena, ela aparece escrevendo seu livro num dispositivo semelhante a um tablet. Um tablet ultramoderno. O processo acontecia via comando de voz, ou seja, ela falava e as palavras apareciam na tela do aparelho. Fiquei transtornada. Eu sou de uma geração que viu muitas coisas mudarem no que se refere à tecnologia e comportamento. Aliás, adoro essa frase. Sou de uma geração. Já sou velho o suficiente para me colocar numa geração diferente de quem veio depois de mim. E suficientemente jovem para que isso não me aborreça. Tá? Vamos lá. Eu imaginei viajar no futuro onde escrever utilizando o notebook seja tão vintage quanto hoje é escrever numa não sei o que é isso. Vamos ver no glossário depois. Já me imaginei uma coroa dessas super estilosas, com cabelos assumidamente brancos, bijuterias chamativas e óculos de armação grande. Eu seria a sensação dos jovens da família. Minha avó cresce num notebook, diria meu neto adolescente aos seus amigos que iam viver na minha casa para ver tal apetrecho curioso. Iam pedir para tocar a tela e digitar as palavras aleatórias no teclado que lhes parecerá tão arcaico. Mas e se eu nem tiver cabelos brancos quando a escrita for algo completamente diferente do que é agora? Sim, pois o futuro hoje chega cada vez mais rápido, muito mais rápido do que chegava no passado. Será que eu serei uma jovem mulher madura que não terá outra alternativa a não ser ditar crônicas para um plasma inteligente? Eu não posso. Jamais conseguiria. Impossível. Eu preciso escrever com as mãos. Preciso sentir o percurso do pensamento saindo da cabeça, descrevendo pelos braços até sair pelas pontas dos dedos. Depois de me acalmar, ponderei que as mudanças ocorrem paulatinamente. Não é que um dia eu vou acordar e meu notebook terá sido levado para um antiquário junto com os objetos ultrapassados como iPhone e PlayStation. Eu serei, de repente, obrigada por seria inteligência artificial, a ditar minha crônica daquela semana. Não, calma. Todo mundo fica calmo. As formas de comunicação vão mudando, evoluindo, e as pessoas vão explorando novas capacidades e aprendendo novas competências. Pronto, não é o fim do mundo, acho. Vou viver o presente antes que ele se torne passado, e quando chegar a hora de escrever uma crônica falando, eu vejo o que eu faço. Falo, digo, dito. Vamos à alternativa 21. No texto dita crônica, temos no primeiro parágrafo a seguinte oração. O processo acontecia via comando de voz. Ou seja, ela falava que as palavras apareciam na tela do aparelho. A expressão em negrito, ou seja, apresenta uma relação de condição, finalidade, adição, explicação ou consequência. Explicação. Seria de condição? Letra D, explicação. Gente, condição não é, porque condição, lembrando que isso daí é uma conjunção, tá bom? Assim como aquela alternativa, lembra de uma questão que tinha E, que ele perguntava se era de adição? Esse daí também é. Ele é uma conjunção, só que ele não é aditiva, tá? Não é de condição porque condição são casos como se, caso que, esses são de condição, tá? De finalidade, são palavras como para que, para, não é. Adição não é, consequência também não vai ser. Consequência, ele vai trazer conjunção. Vai ser letra D. Portanto, assim, então, a correta,
ou seja, é uma conjunção de explicação, tá bom? Ou seja, eu não fui na aula Você Porque explica estava por que você doente. não foi na aula. Isso. Tipo, é uma... Porque também é uma conjunção de explicação, tá? Então, ou seja, é explicativo. Ele só tá explicando o que ele falou na oração seguinte. Então, seria a alternativa D. Acertaram? Sim. Alguém tem Sim. dúvida? Pode perguntar, gente. Não. Não. Tá de boa? E esse chat aqui que tá... Não, Vamos prestar atenção na aula, beleza? Vamos parar de falar um pouco nesse chat aqui. 22. Fala aí. Ainda no primeiro parágrafo, a autora usa a expressão fiquei transtornada. Essa expressão poderia ser substituída sem mudança de sentido por... Fiquei espantada. Fiquei espantada. Uhum. Quando você substitui uma palavra pela outra, você utiliza os sinônimos, tá? Que o sinônimo ele vai tratar tem o mesmo teor, o mesmo significado, tá bom? Então, transtornada não é calma, não é furiosa. Transtornada tá uma expressão de espanto, de tipo, cara, eu tô espantada com isso. Eu tô muito espantada com as coisas que tá acontecendo. Então, não traz noção de irritabilidade e nem de tranquilidade, tá bom? Então, a 22 vai ser a D. A D de novo. A D de novo. Deu muito D esse gabarito, né? Sim, professora, deu bastante D. Deu muito D. 23. Quanto ao texto acima, pode-se afirmar que o foco narrativo está em terceira pessoa. Gente, só vamos lembrar. O narrador, a primeira pessoa é o narrador que participa da história. Ou seja, ele está relatando aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está vivendo. Então, é uma experiência vivífica dele. O texto, ele é uma crônica. Então, a crônica, ela vai trazer essa característica da primeira pessoa. Ou seja, é uma experiência dela. Uma experiência minha, o que eu vivi, o que eu presenciei, o que eu passei. prof. Então... Professora? Oi. Qual que ficou na 10? Na questão 10, não tem 10. Prof, qual que ficou 10 é de na 10? matemática. Não, eu não faço matemática, faço português. Qual é a questão que você quer saber a resposta? 22, eu acho. Porque a Você quer saber da 22? 10, eu não tenho no português. 22. Hã? 22. A 20, A tem que falar a 22 questão. ficou D. Ficou a D. 22. letra D. Ficou a letra D. Aqui, ó. D de dado. Ah, tá. Vamos lá. Então, primeira pessoa, ele vai participar diretamente da história. Tá? Ficou letra B. A terceira... Em terceira Não, 23 pessoa... não é B, é 23. Vamos não, lá, 23 gente, não é vamos B. discutir primeiro. Em terceira pessoa, vai ser um narrador observador, ou seja, ele conta a ação do ponto de vista de quem vê o fato, tá bom? Mas ele não vai participar da ação. Então, a crônica não está tratando sobre terceira pessoa, tá bom? Então, o foco narrativo está em terceira pessoa? O foco narrativo não está. O narrador relata pontos de vista sobre os desafios
nesse período. O narrador relata o ponto de vista dele sobre os desafios neste período de pandemia. Ele relata o ponto Não. de vista dele, mas não é em terceira pessoa. Então, Não tem é. como falar dele em terceira pessoa. Então, o foco narrativo está em primeira pessoa? Sim, narrador- sim. Tá em primeira pessoa, mas não é O assim mesmo. narrador apresenta uma visão bastante otimista sobre o uso da tecnologia no ensino à distância? Não. Não. Sim. Ele não está tratando Não. sobre uma visão otimista sobre o uso da tecnologia no ensino à distância. Ele não está tratando de ensino à distância. Ela estava tratando sobre a escrita, como ela faria sobre o futuro. Entende? A forma como ela lidaria com a forma escrita e como os avanços tecnológicos têm mudado. Tanto que ela falou assim, olha, daqui a pouco eu vou escrever minhas crônicas falando para um texto, para um computador, e o computador vai digitalizar o que ela está querendo dizer. Mas ela falou, eu prefiro continuar escrevendo, sentindo as letras, as palavras. Então, por nenhum momento o texto traz sobre ensino à distância, tá? Essa daqui tá bem errada. Ele não vai tratar sobre uma visão otimista sobre o uso da tecnologia no ensino à distância. C. O foco narrativo está em primeira pessoa? Tá. Sim. O narrador apresenta como era a tecnologia em sua época e nos dias atuais? Sim. Ele trata sobre essa mudança do tempo e como era a questão, como a tecnologia no passado era e como o futuro está sendo, como as transformações tecnológicas estão modificando e como elas passam muito rápido. No passado, a tecnologia ela se movia de uma maneira mais lenta, como ela disse. Agora, nos dias atuais, que é o futuro, sim, o futuro que a gente projetou, ele está muito rápido. Os dias atuais, a tecnologia está muito diferente do que ela viveu. Entendeu? Então, seria a alternativa C. Tá? D, o foco narrativo está em terceira pessoa? Não, está errado. O foco narrativo está em primeiro. O narrador mostra-se favorável ao uso de lives? Não, ele em nenhum momento trouxe. Então, teve coisas que ele não trouxe no texto. Tá? Então, a 23 ficou a C. Letra C, vamos para 24. 23, C. 24, hein? Última. 24E. Bora lá, gente. Última. Texto 8. Deixa eu ver aqui. Fique em casa. Manter-se isolado, principalmente se idoso, é o melhor remédio neste momento. Use a tecnologia a seu favor. Aí tem a mãe, o menininho, aí tem o avô, através do tablet ou do seu telefone, dando bom dia. Tá? Ou seja, ele está em casa isolado, ele não está na presença dos familiares. Higiene pessoal. Sempre lave as mãos detalhadamente com sabonete e use o álcool em gel 70. Habitue-se a não tocar seus olhos, nariz e boca. Evite aglomerações em locais fechados, mantenha a distância de 1 metro ao conversar e, se tiver pique, troque o elevador pela escada, porque é para evitar aglomeração no elevador. Seja mais solidário. Faça compras de mantimentos e remédios para seus vizinhos idosos. Vamos mostrar que sabemos viver em comunidade no condomínio. Não deixe de se cuidar. Nossas atitudes afetam a todos. Principalmente tratando da pandemia, né? Vamos lá. Após a leitura da tirinha acima, podemos concluir que A. Usar álcool em gel elimina todos os problemas? Não. 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 Evitar aglomerações é o mais importante? Não. 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 O mais importante é fazer todas as instruções, né? Não é só uma coisa isolada. Ficar em casa e manter a higiene pessoal é suficiente? Não. Não. Ser solidário
faz a diferença? Não. Não. Exatamente. Faz, mas não é só Os isso. hábitos descritos no texto acima são um conjunto de atitudes que fazem diferença. É o conjunto. Sim. Essa estava muito fácil, né? Pode sair, professora? Ah, Nossa, 24. mano, calma. E... Beleza, gente? Alguma dúvida? Não, professora. Tranquilo? Foram bem na prova? Sim. Sim, professora, só sim. errei duas. Tá Eu perfeito. só errei 4.